Shalom, queridos, graça e paz. Hoje é um dia de palavra de esperança. Eu quero começar louvando com você. É a maneira de nós entrarmos na presença de Deus, louvando, adorando, tangendo, clamando a presença de Deus, a atmosfera de Deus e os céus abertos sobre a nossa vida e a tua vida. Vamos louvar o Senhor? Pai, eu te agradeço por esse dia. Nós queremos clamar. Vem nos visitar hoje aqui. Espírito, vem neste lugar. Senhor, nós queremos viver algo novo, um tempo novo. Tu és a esperança da glória em nós. Tu és Cristo em nós, a esperança da glória. E nessa tarde, nós nos colocamos na tua presença e te louvamos. Vem me visitar hoje aqui. Você conhece essa música? Declara: eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim novo amanhecer. Oh, oh, eu quero viver algo novo. Vamos lá? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Vamos lá. Glória a Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre mim um novo amanhecer, fazendo sobre mim. Eu quero viver algo novo. Vai dar sobre de libertação. Oh, 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 oh. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, vai. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Clama aí se você crê, vai. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Oh, 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 oh. Vai, 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 vai. Oh. Você crê nisso?
Então peça o Espírito Santo, vai. Santo Espírito, desce como um fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vai. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia. Oh Pai, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Espírito Santo, incendeia a nossa alma. Incendeia a nossa vida. Oh, aleluia. Oh, incendeia no Senhor. Oh, você crê nisso? Oh, glória, aleluia. Daqui a pouquinho, uma palavra de esperança. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, gente, que dia de esperança, que dia lindo e maravilhoso, pelo menos aqui em Contagem, Belo Horizonte, grande metropolitana. Que Deus abençoe sua vida e eu quero deixar uma palavra de esperança para você. Hoje eu quero falar um pouco sobre quais são as batalhas que nos vencem. Eu quero te dar um tempo para você pensar. Quais são as batalhas que te vencem? Quais são as batalhas que nos vencem, gente? Nós somos crentes em Jesus Cristo, temos a promessa de vencer, de sermos mais do que vencedores, mas nós sabemos que não andar da carruagem, do dia a dia, há batalhas que nos vencem, e isso é complicado. E eu quero falar de um cara que foi um grande rei, um grande homem de Deus, mas que venceu todas as batalhas e perdeu a mais importante. E trouxe consequências. O livro aí de 2 Samuel, capítulo 11, ia falar que quando Davi ele vai tirar férias da batalha que Deus deu para ele. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do 1, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. E uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, ou Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. E havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Olha que coisa, gente. Davi, esse grande homem de Deus. E antes de eu falar para você aqui nessa tarde, quais são as batalhas que nos vencem, e você vai ver que Davi teve um problema, é interessante notar aqui, né? Era primavera. A Bíblia começa falando que era primavera e que era a época que os reis saíam para a guerra. Então Deus dá tempo de descanso para os reis. Deus dá tempo para a gente ir para o palácio, descansar.
E quando nós entramos no descanso de Deus é diferente, não é verdade? Então era tempo dos reis irem para a guerra, era uma batalha que Davi tinha que estar nela, mas Davi decidiu não ir. Quais são as batalhas que nos vencem? São as batalhas que Deus não nos mandou guerrear, ou o descanso que Deus não mandou tirar e que se transforma numa grande batalha na nossa vida. Era tempo de ir para a batalha e Davi decidiu não ir para a batalha que Deus deu para ele guerrear e decidiu descansar. E ele procurou uma outra batalha que ele perdeu essa batalha. Ele viu ali uma mulher chamada Batseba que, tomando banho, na imoralidade do coração dele, ele manda chamá-la, acha ela bonita, coabita com ela, engravida essa mulher, que era mulher de um dos seus generais de guerra, Urias. Ele perdeu essa batalha. Mas para você entender isso, quais são as batalhas que nós vencemos e quais são as que nós perdemos? Vamos começar a falar da história de Davi lá atrás? Davi era lá, cuidava das poucas ovelhas do seu pai, vinha um urso, pegava a ovelha, Davi lutava com o urso, arrancava a ovelha da boca do urso. Vinha o leão, Davi arrancava a ovelha da boca do leão. Parece as nossas guerras no início da caminhada com Deus, né? Lutar contra o diabo, o falso leão, contra o urso, a carne. E ele vencia ali o urso, a carne, o leão, o diabo. E ele virou um vencedor. Depois ele teve uma outra grande batalha na sua vida, que foi o gigante Golias, né? Vamos pegar uma das batalhas de Davi, o gigante Golias, que ele vai ali onde os irmãos dele estavam, o exército todo parado, e Davi chega ali querendo guerrear com Golias, e o rei e o exército, os seus irmãos, né, acham, poxa, que presunção é a sua, moleque, você é novo para isso? E ele falou, não, o Senhor já me treinou, né? Eu já arranquei a ovelha da boca de urso, da boca de leão. Por quê? Porque cada batalha que Deus nos dá, Deus nos treina para um novo tempo. Deus nos treina para um novo tempo de conquista. Deus nos prepara para um tempo de prosperidade e conquista na nossa vida. Nós não podemos desprezar nenhuma batalha que Deus nos dá. Essa guerra vale a pena. A batalha que Deus nos dá para lutar, a luta que Deus nos dá para vencer, vale a pena. Por quê? Porque quando Deus te dá uma luta, quando Deus te dá uma batalha, Ele te dá condições de vencer, Ele te dá condições de guerrear e sair mais do que vencedor dessa batalha. Então, essas batalhas que Deus nos dá para guerrear, Ele garante a vitória. Então, Deus preparou o leão e o urso para Davi, ele venceu, deu tudo o que Davi precisava, a coragem que ele precisava, a habilidade que ele precisava, a força que ele precisava, Deus deu e ele venceu. Depois Deus preparou um Golias para Davi vencer. Por que ninguém enfrentou o Golias? Porque aquele Golias não era para o exército de Israel, aquele Golias era para promover Davi em mais um nível. Escute, lutas nunca acabam, só mudam de nível. Lutas nunca acabam, só mudam de nível. É assim com Deus, mas cada nível de batalha e cada nível de luta que Deus nos dá é para nos promover para uma conquista maior, para um tempo novo e nos treinar para que nós não percamos o que Deus nos entregou. Você já teve luta na sua vida? Quantas? Várias. Quais são as que Deus te deu para lutar e quais são as que você procurou? Quais são as que Deus te deu para lutar? Quantas você já venceu? As lutas que nós vencemos são aquelas que o Senhor nos deu para lutar. E essa vale a pena guerrear. Porque essa é o Senhor nos treinando, nos dando lições, aprendizado, para quando chegarmos lá na frente, no nosso tempo de maturidade, você não perca o que Deus te entregou. É Deus te promovendo para uma nova conquista. E se você está numa luta hoje que o Senhor colocou na tua vida, fica firme e perseverante, porque a vida com Deus, o crescimento com Deus é assim. Quanto mais você persevera numa batalha, mais Deus te faz crescer com Ele e para Ele. Amém? Veio Golias, mais uma batalha que Deus entregou a Davi e ele venceu. Venceu ou não venceu, gente? Precisava de muita coisa? Nada. 5 pedrinhas ali, uma funda. Ele resolveu o problema. Mais um nível. Davi agora ia casar com a filha do rei, que ia ter bens, né? E na verdade era promessa, mas não foi bem assim lá com Davi. Ele vai para mais uma batalha, ele começa a vencer as batalhas, Saul chama ele para a casa dele, né, para o palácio, ele começa a vencer, e Saul começa a ficar enciumado, porque as mulheres começaram a cantar, né? Saul vence 1000, Davi 10 milhares, e aí o rei começou a
a se enciumar de Davi e ele começa a perseguir Davi. Olha o outro nível de batalha. O cara já tinha vencido o leão e o urso. O cara já tinha vencido Golias. Agora ele tinha que vencer o rei, mas ele não podia tocar no rei porque ele era ungido de Deus. Davi tinha discernimento do Espírito. Davi sabia o que era o reino. Davi sabia que não podia tocar no ungido de Deus. Então o que ele faz? Ele foge, claro. Enquanto Saul julgava uma lança para matar Davi e não encostava, não alcançava Davi, porque Davi se esquivava, a harpa de Davi, quando era tocada, tocava no Saul. Então a lança de Saul não tocava em Davi, mas a música que Davi tocava na harpa, tocava em Saul, porque quando ele tocava, o espírito mal da parte de Deus saía do rei Saul. Olha que tremendo. Ele tangia, ele adorava de uma forma tão poderosa, porque isso Davi sabia fazer. Ele sabia o segredo de adorar a Deus, de louvar a Deus, de entrar na presença de Deus com louvores. E quando ele tocava a harpa, isso tocava em Saul. Então, meu irmão, a maior arma de guerra que você e eu temos é a adoração, é o louvor, é a adoração, porque a arma que o inimigo enviar contra nós, contra você, não vai te atingir, mas a sua adoração vai expulsar demônios, espíritos maus e vai tocar naquele que te persegue, no teu inimigo, porque a maior arma de guerra de um crente sempre será a adoração. E Davi sabia fazer isso, aleluia. Davi era um cara que amava, pedia para estar na casa de Deus. Achava que estar na casa de Deus era melhor que qualquer outro lugar. Pedia para habitar na casa do Senhor todos os dias. Nós somos a casa de Deus hoje, é verdade, né? O templo do Espírito Santo. Mas ele tinha prazer de estar na presença de Deus, no templo do Senhor, adorando e bendizendo, e em qualquer lugar ele adorava. Então, olha que interessante, até no meio da perseguição, não é uma casa do Saul, ele adorava, e isso, a harpa, a música tocava, a adoração tocava Saul. Ele começou a fugir de Saul. Então a guerra, venceu o leão e o urso, virou vencedor, venceu Golias, mais do que vencedor ainda, e agora tem que vencer, fugir do rei da nação. O rei de Israel, olha o nível de guerra. Leão e urso cuidando de ovelha. Um Golias e agora o próprio rei. Olha o nível de batalha de Davi. Com certeza Deus queria levar esse cara ao nível de prosperidade muito grande. Com certeza Deus queria levar esse cara ao nível de conquista muito poderoso. Com certeza Deus queria levar Davi a um nível, a um propósito muito maior, porque Deus não te dá lutas se Ele não quer te promover, se Ele não quer te dar conquistas maiores, se Ele não quer te colocar no lugar mais poderoso, o lugar que Ele preparou para você. Tem muita gente que não está no propósito de Deus, não está na vontade de Deus, porque não permite Deus levá-lo até lá, porque não tem paciência para vencer as lutas e as provações, porque não tem paciência para vencer as batalhas, não confia de que Deus vai lhe dar as forças necessárias, as ferramentas necessárias e tudo o que você precisa, os recursos necessários para vencer a batalha que Ele mesmo levantou para te promover, para te ensinar, para te corrigir, mas para te colocar no lugar que Ele te fez nascer para estar. Você vai estar neste lugar do propósito. Conserte. Quando Deus te der uma luta, tenha perseverança, tenha paciência. Pede a Deus, clama a Deus as ferramentas certas. E Ele vai te colocar onde Ele te fez nascer para estar. Lembra de Moisés? Moisés nasceu para livrar o povo de Israel. Mas chegou um momento que ele estava onde? Lá no deserto de Midian, lá solitário, cuidando das ovelhas do sul. Quando Deus chama ele para sarça ardente, para o monte, e mostra ele a sarça ardente e fala: ei, seu tempo não acabou, seu propósito não foi cumprido, vamos voltar para lá, para o Egito. E ele começa a dar argumentos, mas o Senhor levou ele de volta para estar e fazer o que ele nasceu para fazer e o lugar que ele nasceu para estar. E Moisés foi. Assim com Davi, assim comigo e com você. Se nós tivermos paciência para vencermos as batalhas que o Senhor nos entregou, confiar nele, que Ele vai nos dar as ferramentas necessárias, os recursos necessários em todas as áreas, nós vamos vencer e vamos chegar no lugar que Deus quer que nós chegamos. No nosso ministério, na nossa vida profissional, na nossa vida dos relacionamentos, casamento, relacionamento com as pessoas, em todas as áreas, Deus vai nos colocar aonde Ele quer que nós estejamos. Então você precisa vencer essa luta. E aí Davi vence, consegue, o rei morre, ele fica em luto porque ele não encostou,
teve chance de matá-lo, mas não matou, porque na batalha, sabe por que Davi não matou? Porque na batalha que você luta, você tem que seguir princípios, tem que ter discernimento do Espírito. Você não vence batalhas quebrando princípios. Se Davi encostasse em Saul, estava tudo acabado. Mas ele lutava as batalhas com princípios, sabendo dos princípios espirituais que nos regem. Ele sabia que o ungido não podia ser tocado com violência. Então Davi lutava obedecendo princípios, porque ele conhecia o Deus de Israel. Não quebre princípios, vai na palavra, vai no princípio, vai na obediência. E Deus vai te dar vitória. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Aleluia. Davi pega mais um nível. Em que nível você está? Leão e urso, início de caminhada, já pegou uns Golias aí na vida, ou já está nesse nível aí maior, né? De guerra e de batalha. Davi se torna aí, vai passar ali toda a trama, toda a vida de Davi. E Davi se torna ali o rei, depois ele se torna o rei de todo Israel. Davi foi um dos maiores reis de Israel, o maior rei de Israel, só maior que ele, Jesus. E Jesus é da descendência de Davi. Mas olha que interessante, Davi se transforma em rei. O grande rei de Israel, o melhor rei que Israel teve, o poderoso Davi que vencia todas as batalhas que entrava porque Deus dava a ele vitória. Um homem segundo o coração de Deus. Chega no tempo de descanso, Davi descansava, porque Deus também nos dá esse tempo de descanso. Mas na primavera os reis saíam para a batalha. Mas nessa batalha específica, Davi decidiu não fazer a vontade de Deus. Davi decidiu não guerrear a batalha que Deus tinha dado para ele. Davi decidiu tirar um descanso e umas férias no terraço do palácio, quando não era tempo de descanso. O que Davi fez? Hoje eu não vou guerrear a batalha que eu tenho que guerrear. Hoje eu vou descansar. Começou a querer ir tirar férias da guerra na hora que não deveria tirar férias da guerra. Na hora que ele deveria guerrear a guerra que Deus deu para ele. O que aconteceu? Davi procurou a sua própria batalha. Davi, quando ele descansou na hora de guerrear a batalha de Deus, ele caçou um problema para a vida dele. Quais são as batalhas que me vencem? Aquelas que eu procuro com os meus próprios olhos, minha própria cobiça, minha própria imoralidade, com as minhas mãos, os meus pés, aquelas que eu procuro enquanto eu deveria estar lutando a que Deus me deu. Aquela quando eu tiro férias ou quando eu não quero mais guerrear essa luta que eu tenho que guerrear e começo a procurar a minha própria luta, do meu próprio jeito, da minha maneira, e eu saio da obediência da palavra de Deus. Davi fez isso. Quais são as batalhas que eu venço? Aquelas que Deus levantou para mim, aquelas que Deus preparou para que eu guerreasse, aquelas que Deus me deu para me promover, me ensinar, me corrigir, me disciplinar. Essas todas eu vou vencer até chegar no lugar que Deus quer que eu chegue. E olha que Deus tem sonhos grandes para você, maiores que os seus. Deus tem sonhos grandes para mim, maiores que os meus. O que Deus quer para mim é muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu sonhei. Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Davi viu uma mulher. O diabo já pega aquela legalidade e começa a fazer arruaça na família de Davi. Olha que interessante. Davi olha, cobiça. Na hora que ele sai da batalha que Deus deu, na hora que ele vai procurar o seu próprio descanso, na hora que ele decide agir por si próprio, na hora que ele decide agir por sua própria cabeça, na hora que ele decide, talvez ficou enfadado, cansado dessas batalhas e foi para o terraço. Na hora que tinha que guerrear, era primavera, era a hora de ir. No ano tem várias estações, mas é a estação da guerra, era a estação da batalha. E é assim na nossa vida, tem estação que a gente tá tranquilo, tem estação que é hora de guerrear, de batalhar, de lutar as batalhas que Deus levantou para nós. As batalhas que você vence são aquelas que Deus levantou para você. As batalhas que você perde são aquelas que você mesmo procura
quando sai da obediência a Deus, quando sai da vontade de Deus, quando sai do propósito de Deus. Essas vão te vencer. Davi olha e da cobiça, ele já manda chamar e coabita com aquela mulher, e era mulher casada com outro homem, o Urias, um dos seus generais, e ali ela fica grávida, ele tem um grande problema, e aí Davi ali manda colocar Urias na frente da batalha, ele morre, né? Porque ele estava com um problema, ele engravidou um dos seus melhores soldados, os melhores do exército, e ele perde aquela batalha. Porque começa a entrar maldição na sua família. Natan vem e fala para ele toda a maldição, vem confrontá-lo, e aí ele perde filho, o filho trai ele, Absalão, um filho incestua com a outra filha, né, com a irmã, ele perde outro filho, ele começa a perder a família, perde o filho com a Betseba, morre também, não fica vivo, né? Depois ele vai ter o outro Salomão, mas ele morre também, e Davi começa a perder a sua família, ter problemas terríveis em sua família. O filho mais velho coabita com as suas esposas ali no terraço, à luz do dia, e ele começa a ter problemas seríssimos na sua casa. Isso traz consequências para a sua casa, porque Davi vencia todas as batalhas, mas perdeu a mais importante, a sua família. E agora? Quais são as batalhas que me vencem? Aquela que eu procurei para mim, aquelas que eu decidi lutar sozinho, aquelas que eu decidi sair da obediência, do propósito, da vontade de Deus. O dia que você decidir sair da vontade de Deus, você caçou uma encrenca. O dia que você decide não obedecer e não guerrear a batalha do Senhor, você caçou uma encrenca. Era primavera, era tempo dos reis ir à guerra. Lembre-se, Deus nos dá tempo de descanso, mas há momentos na nossa vida que são estações de batalhas e nós não podemos fugir delas. Porque senão nós vamos procurar nossas próprias batalhas e podemos ter derrotas terríveis na nossa vida e na nossa casa. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança essa manhã. Ou essa tarde, né? Mas antes eu quero te perguntar. Quais são as batalhas que Deus não mandou você batalhar? Quais são as batalhas que Deus mandou você batalhar, mas você fugiu delas? E caçou uma encrenca para a sua vida. E aí você procurou uma outra batalha que você nem imaginava. E ela te venceu. Quais são? Toda vez que nós perdemos uma batalha, é porque não é a batalha que Deus nos mandou guerrear. Lembra? O povo de Israel perdeu uma batalha com o povo de Ai, porque Acã estava escondendo coisas debaixo da barraca. Olha que interessante. Era uma batalha que eles tinham que guerrear. Mas você não pode entrar na batalha na desobediência, na idolatria, escondendo coisas. Quando Josué foi passar o Rio Jordão para entrar em Israel, na terra prometida, ele disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor estará no meio de vós. Você não vence batalhas do seu jeito. Eu não venço batalhas do meu jeito. Eu não venço batalhas escondendo coisas. Eu não venço batalhas querendo descansar quando Deus mandou guerrear. Eu não venço batalhas saindo da vontade de Deus, da obediência a Deus, de santificar-me em Deus. Eu posso perder batalhas. Quais são então as batalhas que me vencem? Aquelas que Deus não nos mandou batalhar, ou até mesmo aquelas que nós tínhamos que batalhar, mas batalhamos de forma errada. Olha que coisa. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança se você entrou nessa batalha e está vivendo consequências dela. Tem guerras, meu irmão, que não valem a pena. E se for entrar sem as armas certas, se for entrar de uma forma errada, não vale a pena. A consequência será terrível. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança. Salmo 51 tem um salmo que Davi escreve. Ele começa no 32 dizendo que enquanto ele não confessou e não falou, ele foi ficando doente. Mas no Salmo 51, Davi coloca o salmo da oração de arrependimento. E começa a pedir a Deus para devolver a alegria. Ele começa a dizer: tem misericórdia de mim, ó Senhor. Segundo a tua bondade, benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente eu pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares.
puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Olha que coisa linda. Ele continua falando: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me alegria, Senhor, da salvação, e me sustém com o teu espírito voluntário. Então, ensinarei os transgressores os teus caminhos para sempre, e os pecadores a ti se converterão. Então, olha que coisa mais linda. Sabe qual que é a palavra de esperança que eu tenho para você essa tarde? Se você entrou nessa batalha que não foi Deus que levantou para você, ou se você entrou na batalha de forma errada e está tendo consequências terríveis, eu quero te dizer algo. Só o arrependimento te faz voltar ao propósito de Deus. Só o arrependimento te faz voltar a cumprir a vontade de Deus. E o segredo em Davi foi: ele se arrependeu de verdade. Ele se entregou de verdade. Ele perdeu família, teve consequências terríveis na sua vida. Mas através do arrependimento, Deus restaurou a aliança com Davi. E ele, mesmo assim, foi o maior rei de Israel. Tantas pessoas começam bem, mas terminam mal. Não é verdade? Tantos começam mal, mas terminam bem. Tem gente que começa mal, termina mal. Tem gente que começa bem, consegue terminar bem. Nós sabemos até começar, mas terminar poucos sabem. Davi começou bem. No meio do caminho ele vacilou, estava muito mal. Mas o arrependimento fez ele terminar muito bem. Então, se você começou bem e está mal, termine bem. Se você começou bem, se você começou mal, termine bem. O importante é saber começar, mas também saber terminar. E Davi se arrependeu de verdade. Buscou arrependimento de verdade. Ele alcançou esse arrependimento. E sabe o que aconteceu? Deus restaurou a aliança com ele. A esperança no coração dele. A esperança em Israel, porque Davi era a lâmpada de Israel. E Deus restaurou a sua casa, a sua vida. E ele foi o maior rei de Israel. Glória a Deus por isso. E hoje, através do arrependimento, voltar atrás, reconhecer qual foi essa batalha que Deus não mandou você guerrear, mas você caçou. Você caçou encrenca. Se conserte. Peça perdão a Deus. Peça a Ele para devolver a tua alegria da salvação. Peça a Ele para te dar um coração puro. Purificar o teu coração, ó, a tua mente, a tua vida. Essa é a palavra de esperança. Sem arrependimento, não há esperança. Sem arrependimento, não há restauração. Busque arrependimento. Que hoje você possa voltar a trilhar o caminho do Senhor. Que hoje você possa voltar a cumprir a vontade de Deus. A guerrear as batalhas que Deus te deu para guerrear. Porque Ele te garante a vitória. E no tempo de descansar, porque Deus é um Deus de descanso. Olha o Shabat, Ele tem um tempo do descanso, mas também tem um tempo da batalha. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você. Se você está no tempo do descanso, descanse. Se você está no tempo da batalha, não descanse. Batalhe, porque Deus vai te dar a vitória. O nosso descanso é no Senhor. Pai, eu abençoo essa mulher, esse homem que está ouvindo essa palavra. Eu abençoo esse jovem, esse adolescente, essa criança. Em nome de Jesus, esse pastor, esse líder, esse apóstolo, esse bispo, em nome de Jesus, que está vivendo um tempo difícil, de consequências terríveis, não porque foi guerrear a batalha do Senhor, mas porque entrou numa batalha e caçou a batalha própria, saiu da batalha do Senhor, saiu da vontade de Deus, saiu da obediência, da batalha que tinha que batalhar, e foi procurar com seus próprios olhos, suas próprias mãos, seus próprios pés, que na hora de batalhar não foi, na hora de fazer a vontade de Deus não foi, e hoje vive consequências terríveis por causa do pecado, por causa das circunstâncias de não guerrear batalhas que Deus levantou, mas procurar suas próprias guerras. Eu quero pedir ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dessa vida, que possa alcançar arrependimento. Eu abençoo a sua vida com a esperança. Eu abençoo a tua vida com força,
com alegria, em nome de Jesus, e a tua palavra, a palavra de Deus, a esperança, Jesus, a esperança da glória, Jesus em nós, esteja em você e derrame sobre você a força que você precisa, a graça que você precisa, a habilidade, a sabedoria, a prosperidade, a unção que você precisa em o nome do Senhor Jesus. Sai dessa encrenca e volta para o princípio e o propósito de Deus antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus, sai dessa encrenca e volta a lutar as batalhas de Deus. Sai dessa encrenca que você procurou e volte a cumprir o propósito de Deus na tua vida, porque Deus tem muito para você. Deus tem prosperidade, Deus tem um caminho de paz, Deus tem conquistas inimagináveis. Em nome de Jesus, receba. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você puder e quiser abençoar a nossa equipe de mídia aqui, nós precisamos melhorar os nossos materiais de mídia da igreja, das lives. Você pode fazer uma oferta aí pelo esse número de Pix, que está aí abaixo do seu visor, tá bom? Onde você está assistindo, essa oferta que é feita nesta live vai diretamente para a equipe de mídia, para a gente melhorar câmeras, melhorar computador, e nós estamos precisando fazer isso aqui, tá bom? E quanto mais melhorar, melhor fica, mais a palavra alcança, mais as pessoas são edificadas, tá ok? Então, se você puder e quiser nos abençoar com um valor aí de oferta para abençoar a nossa mídia, Deus abençoe sua vida e te prospere em nome de Jesus. Deus te abençoe, beijo no coraçãozaço, graça e paz. A seguir, cenas dos bastidores que as câmeras não mostram. Shalom, queridos, bom dia, bom. Paz, querido e querido. Nossa, eu gritei. Shalom, queridos, boa tarde, Deus abençoe esse meio-dia aí, um horário profético. Esqueci a música. Vem me visitar, não. Só deu uma riada numa notinha, mas é falta de prática. Esse eu já não fiz. Até o nosso próximo programa, Palavras de Esperança.